Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e vou trazer mais um caso clínico para vocês, porque vocês pediram e vocês gostam bastante de casos clínicos, então vou mostrar para vocês mais um paciente novo, tá? Paciente menos de 25 anos de idade, tá bom? Relata que começou a ter dor na coluna quando ele começou a fazer pequenos esforços. Então essas dores começaram quando ele fazia alguns esforços, por exemplo, de carregar peso, de fazer algumas tarefas. Isso começou a incomodar. E aí aconteceu o seguinte: ele teve uma mudança importante de casa e depois ele teve uma mudança de cidade. Então ele mudou a casa dele, depois ele mudou de cidade. E teve essas duas mudanças dentro do mesmo ano, por causa de uma questão de trabalho, que ele foi promovido e tal. O que acontece? A gente sabe que isso é um fator de estresse psicossocial. Então esse paciente modificou um ambiente, essa modificação de ambiente, que ele veio para uma cidade, que é a cidade que eu trabalho, que é a cidade de São Paulo, e quando ele vem para essa cidade, que é uma cidade mais estressante, que é uma cidade e ele veio de uma cidade menor, então ele tem aqui medo de sair. Ele falou assim: pô, não tô nem saindo para passear com meus cachorros, não tô seguro na cidade. O que é isso? É um estresse. Ele falou assim: minha ansiedade piorou muito. Minha ansiedade piorou bastante por causa dessa estrutura toda que modificou. Então percebe que a gente tem aí, já no primeiro relato, fatores psicossociais importantes que eu preciso levar em consideração na hora de tomar a decisão para avaliar esse paciente. Porque a gente sabe que fatores psicossociais, as famosas bandeiras amarelas, não são limitantes, mas são potencializadores de dor e de incapacidade. Então, como são potencializadores de dor e de incapacidade, eu preciso ter atenção nesses fatores. E aí eu comecei a olhar outros fatores de risco. Não tinha nenhum tipo de fator de risco metabólico nem físico. Então assim, não tinha nenhum histórico de trauma, de cirurgia, nenhuma alteração no exame de sangue, tudo tranquilo. Não tinha sobrepeso, não é fumante, não é sedentário, faz atividade física regular e não é tabagista. Ou seja, dos principais fatores de risco para dor musculoesquelética, dos 4 clássicos que eu falo sempre para vocês, ele não tinha nenhum deles. O que é isso? Isso é um indicativo de um bom prognóstico, certo? Aí fui fazer a avaliação desse paciente e é nessa hora que eu quero conversar com vocês aqui sobre os parâmetros dessa avaliação. Primeira coisa, ele tinha aquele sinal de fortinho positivo, que é o que? Ele apontava a dor na região da sacroiliaca. Então aquele sinal de fortinho ele coloca a dor, o dedo na sacroiliaca e fala assim: ó, minha dor é aqui. O que acontece? Primeira coisa que eu fui ver essa dor vem da sacroiliaca? Apliquei o nosso famoso cluster de Laslett. Quando eu apliquei o cluster de Laslett, o que eu percebi? Ele tinha 2 testes positivos do lado esquerdo e 1 teste positivo do lado direito. Isso não configura um cluster de Laslett positivo. Ou seja, sinal de Fortin era positivo para a sacroiliaca, só que ele não tinha teste provocativo na sacroiliaca. Então eu não posso considerar que esse paciente tem uma dor sacroiliaca. E aí o que é interessante? Um outro ponto que ele falava que incomodava muito era a região do isquio, que ele colocava a mão e falava assim: ó, aqui dói muito. E a gente sabe que aquele pontinho do isquio ali pode ser um possível ponto de compressão para os nervos, para o plexo lombar, para os nervos da parte posterior da perna, e especialmente para o nervo ciático, que a sensibilidade do ciático é na parte posterior da perna, e um dos pontos de compressão do ciático é exatamente na região do isquio, onde ele colocava a mão. O que eu fiz? Fiz um teste com o diapasão naquele ponto ali. Então eu fui lá, vibrei o diapasão e encostei na região da sacroiliaca. Ele falou: não me incomoda. Encostei na região do isquio, ele falou assim: nossa, agora me dói a perna toda. Ou seja, ele tinha um ponto de compressão importante na inserção dos isquiotibiais, na região dos isquios ali, naquela parte de baixo. Isso já me chamou a atenção, que poderia justificar essa dor lombar que irradiava para a perna, que era o sintoma principal que ele estava sentindo. Aí o que acontece?
fui fazer os testes de coxo femoral. Por quê? Porque a coxa femoral pode ser um outro ponto de compressão para o nervo ciático também. E aí o que eu fiz? Fiz aquele cluster que eu já falei para vocês algumas vezes. Fabry, Fadir, rotação interna e rotação externa. O que aconteceu? Se eu tiver 2 desses 4 positivos do mesmo lado, eu tenho um problema coxo-femoral. Aí aconteceu o seguinte, ele tinha 2 testes positivos para coxo-femoral do lado direito, ou seja, do lado contrário que ele sentia dor. E aí ele tinha um teste de slump cruzado e o Laseg cruzado positivo. O que isso me indica? Uma hipersensibilidade neural importante. Então, qual que foi a minha conduta? Eu trabalhei um pouco de flexibilidade da musculatura posterior da perna, com técnicas específicas para a parte posterior da perna, de pompagem, de contração e estiramento. Depois eu trabalhei um pouco de mobilização neural e fiz um pouco de mobilidade para coxo femoral. Então a minha conduta foi exatamente para tentar tratar esses componentes que estão gerando essa hipersensibilidade neural nesse paciente. O que aconteceu? A principal queixa dele era quando ele estava sentado e ele ia levantar, ele tinha um choque que irradiava para a perna. Quando eu fiz essa conduta, depois disso eu comecei a trabalhar com alguns exercícios de controle motor com ele. Então comecei a trabalhar com mobilidade lateral de coxo femoral. Depois eu coloquei ele em 4 apoios, comecei a trabalhar um pouco de mobilidade da coluna e depois começou a trabalhar sentando no calcanhar e voltando para o 4 apoios. Então um exercício simples para trabalhar um pouco de exposição, controle motor, mobilidade e flexibilidade. Indiquei para esse paciente para casa alguns exercícios de flexibilidade, porque ele era muito encurtado, especialmente do posterior da perna, das duas. E aí eu falei para ele assim, vamos fazer um teste agora no final? Então faz o seguinte, senta e levanta. Aí ele sentou na maca e levantou e falou assim, não senti. Aí ele falou assim, mas eu sentia mais quando eu sentava em lugar mais baixo. Eu falei, então senta aqui nesse outro banquinho. Aí ele sentou na escadinha da maca. Aí ele sentou na escadinha da maca, levantou e falou assim, não estou realmente sentindo. Ou seja, os sintomas melhoraram muito na primeira sessão. Isso quer dizer que eu tratei na primeira sessão? Não. Isso quer dizer que eu encontrei um caminho de melhora, um caminho de ajuda no primeiro atendimento para esse quadro. Por quê? Porque era um paciente que tinha claramente um mecanismo de dor neuropático e o tratamento dos mecanismos de dor neuropáticos são trabalhar os pontos de tensão neural com a terapia manual e exercícios de controle motor. Além disso, indiquei para ele fazer em casa exercícios de controle motor e, no mínimo, 20 minutinhos de atividade aeróbica de longa duração para ter aquele efeito dos opioides endógenos no tronco encefálico para ajudar na analgesia desse paciente. E aí, o que você achou desse caso? O que você faria diferente nesse paciente? E como que será que esse paciente vai voltar? Será que ele vai voltar melhor? Vou contar para vocês depois. Valeu!